Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhosamente bem. Eu não sei se vocês estão sentindo, mas o ar do Brasil está começando a ficar mais leve. Se é que vocês me entendem, né? Vamos limpar esse país dessa bandidagem, não é verdade? Ninguém aguenta mais tanta impunidade, gente cometendo crime e nada acontecendo. E quanto mais poderoso, mais rico, né? Mais a pessoa fica impune, né? Ficava, né? Que agora tá pegando geral, né? Pegando quem é rico, quem é pobre, é general de patente, é todo mundo, não é verdade? Quem fizer coisa errada nesse país tem que pagar, sabe por quê? Porque esse país não é a casa da mãe Joana, não. Esse país tem lei, né? E hoje, antes de eu falar sobre o assunto principal desse vídeo, eu gostaria que vocês pudessem se inscrever no nosso canal, curtissem, compartilhassem, assinassem o sininho das notificações. Por favor, gente, nos ajudem a chegar aos 500 inscritos. A gente está muito feliz com a participação de todos vocês, né? Na verdade, é muito legal ver tantas pessoas interessadas nos assuntos que a gente tem tratado no canal. E hoje eu quero falar sobre aquelas situações que o homem honesto costuma passar. Da série Pesadelos do Homem Honesto. Sim, Pesadelos do Homem Honesto. Vamos voltar no tempo. Homem honesto, quando ainda estava fazendo a primeira graduação. Eu era um estudante de filosofia, né? E estava lá no finalzinho, da minha graduação, então tinha que fazer o tal do estágio supervisionado. E tem hora de estágio supervisionado, hein? Para você ser professor nesse país, você tem que fazer bastante estágio antes. Mas é muito importante isso, sabe? De você estar junto com professores, pessoas experientes, você aprender com essas pessoas que estão antes de você, né? E que tem muita coisa a ensinar, né? Então é um momento muito frutífero e tal. Só que eu quero contar, né, uma história que aconteceu com um homem honesto. E essa história eu colocaria como título Fogo na Escola. Fogo na Escola. Gente, vocês têm noção do que é isso? Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse passar por esse tipo de situação, né? Eu estava nas aulas de história de um professor muito bom de uma escola lá de Marília. E eu até gostei de fazer estágio nessa escola, até por conta, né, de ter muito professor com bastante experiência, né, naquela época. E realmente foi muito legal eu ter escolhido aquela escola. Eu gostei muito, né, de poder ter conhecido durante o estágio aqueles professores, né, e eles me ensinaram muitas coisas durante o meu estágio. Foi muito legal. E aí eu estava numa dessas aulas. Impressionante hoje. Eu fiquei pensando, por que será que veio essa história na minha cabeça, né? Eu falei, sabe por quê? Porque eu lembrei que a aula que esse professor estava dando, a aula de história, ele estava falando sobre a ditadura de 64, sobre os perseguidos políticos da ditadura. Ele estava falando sobre essas coisas horrorosas que aconteceram no país, né? E que a gente nunca, jamais deve esquecer, na verdade. Que sirva de lição. Que a gente não permita mais que golpistas queiram tomar o poder que é do povo, né? Uma minoria, né, que quer se apossar e se transformar em maioria, né? Sem ter legitimidade para tanto, né? E foi muito engraçado. Aí numa dessas aulas, sabe, muito interessante, o professor estava
tava lá fazendo sua explanação e eu sentado ali fazendo as anotações, né, que a gente tem tipo, como se fosse um diário, né? E eu tava lá fazendo as minhas anotações, quando de repente falou assim: olha, gente, vamos pro intervalo, né? O intervalo é o que o pessoal chama de recreio, né? Que a gente sempre chamou de recreio. E aí, quando de repente eu vi uma fumaça muito grande subindo em uma parte lá da escola. Nossa, eu e as histórias de fumaças subindo, né? No outro vídeo que eu falei do pesadelo do homem honesto, eu fui obrigado a presenciar aquela cena daquela pessoa. O que vem à minha mente é problemática, né? Colocando fogo naqueles colchões, enfim, a gente dentro de uma unidade prisional. Aí agora, né, eu tô falando de uma outra situação de fogo, só que agora mudou a instituição, né? Agora era numa escola e era muito fogo, era fumaça, e eu realmente estava sem entender o que estava acontecendo, porque de onde estava vindo aquilo, né? Então, na verdade, aquela escola, ela tinha um problema, né? Aquela escola lá de Marília. Vários alunos ali, era no período noturno, né? E vários dos alunos, eles estavam envolvidos, né, com tráfico de drogas, né? Então, assim, não eram muitos alunos, mas tinha alguns, né? E alguns desses alunos, eles, por algum motivo que eu não saberia dizer, né? Eles simplesmente saíram da escola, né? E aí queriam voltar para a escola. Só que quando eles voltaram, o portão estava fechado. Aí alguns deles lá, né, pularam o muro, né, da escola, entraram lá. E aí começaram: então tá bom, não vai deixar os parças, né? Você já ouviu muito essa conversa entre a bandidagem lá, né? Desse ciclo, né? Dessas pessoas desonestas, né? De Adamantina e outros lugares, né? O parça, né? Então o parça não podia entrar lá na escola e tal. Que história é essa que não deixaram o parça entrar? Então vamos colocar fogo nessa escola. Vamos mostrar quem manda aqui, entendeu? Vamos mostrar quem manda aqui. E aí, simplesmente, eles pegaram vários objetos e colocaram no portão da escola e começaram a atacar fogo ali. E eu tava do lado de dentro da escola, com os portões da escola fechados. E aí eu só fui avisado que era pra eu ficar lá pelo lado de dentro, né? Numa sala lá, que é a sala onde ficavam os professores e tal. Que não era pra eu ir lá fora, porque o circo tava pegando fogo lá e eles tinham chamado a polícia. Aí foram chamar a polícia porque o negócio tava ficando fora de controle. Porque começou no portão da escola e já tava avançando, né? E eu falei: gente, o que é isso? E eu cheguei a ver por uma das janelas que tinha lá uns alunos, né, colocando fogo lá e fazendo uma arruaça, jogando pedras e tal, tudo em protesto porque meia dúzia de vagabundos não puderam entrar lá na escola fora do horário, né? Eram os parças, né, que os parças não podiam entrar. E aí eu observei toda aquela cena, uma barbárie, porque aquilo ali é coisa pública, não é? Então aquela situação realmente me chocou na época, né? Eu era bem jovenzinho ainda, né? E eu vi aquela situação e falei: meu Deus, o que estão fazendo com essa escola, né? Que desrespeito, né? E aí a polícia apareceu, depois de um determinado tempo, a polícia apareceu e foi lá resolver a situação. E aí levaram lá para a delegacia que tinha que levar, né? E aí depois foi o pessoal lá da parte da limpeza da escola, foi limpar lá toda a sujeira que eles tinham deixado, né? As coisas que eles queimaram. E vida que segue, e depois ninguém mais tocou nesse assunto, ninguém quis falar mais sobre isso. Assim, e é uma situação
a gente fala sobre educação no Brasil, né? E a gente vê que tem muitas escolas, principalmente aqui no interior. Eu tô falando no interior da Rota Caipira porque é onde eu vivo, né? São os lugares que eu conheço e tal. E tem várias escolas que passam por esse problema aqui, né? Que é a interferência do crime organizado, desses traficantes de drogas na escola, levando drogas para dentro das escolas, fazendo com que drogas, né, fiquem circulando nos arredores das escolas. É uma situação muito desagradável, né? E é uma pena, né, que não existam políticas públicas, né, que sejam efetivas para garantir a segurança das crianças e adolescentes que querem aprender, querem estudar. Todas as crianças que estão ali, né, que são obrigadas a terem que conviver com esses traficantes, com esses criminosos rondando as escolas públicas, né, do país, ou adentrando nessas escolas para poder vender droga, comercializar, guardar drogas, né? Tem escola, gente, eu não sei se vocês sabem, não sei de que lugar do Brasil ou do mundo vocês estão me ouvindo, me vendo e ouvindo, né? Tem algumas escolas do interior da Rota Caipira que são verdadeiros presídios. A coisa é muito feia, a aparência não é de escola não, é de presídio, é grade para todos os lados, câmeras de segurança espalhadas pela escola, porque a violência é grande em alguns lugares, sim, né? E aí? Não vai ser feito nada para resolver isso? As crianças e adolescentes, né, vão ser obrigados a ter que ficar aguentando o crime organizado, né, a se sentirem inseguros? Quantas crianças e adolescentes são abusados dentro da escola, né, de até bandidos que entram na escola e vão lá cometer crimes dentro da própria escola? É uma situação que, sinceramente, já chegou no seu limite, né? Não dá pra gente permitir uma coisa dessa, que as nossas crianças e adolescentes, né, que devem ser protegidos e deviam estar lá estudando, tem que passar por todo tipo de violência dentro de escola. Pô, o que é isso, né? Então eu peço aí, né, primeiro para as autoridades constituídas, né, do Estado, que cuidam da segurança, que deveriam cuidar da segurança, que façam alguma coisa pelas escolas, não deixe as crianças desprotegidas, né? E também a sociedade tem que estar vigilante, né? Seus filhos estão lá, né, na escola e simplesmente quem está cuidando delas? Né? Elas estão se cuidando sozinhas? Não dá, né, esse tipo de coisa. Então esse é mais um episódio aí dos pesadelos do homem honesto, fogo na escola. É mais uma das histórias, né, pra gente refletir sobre a educação no Brasil, o que nós queremos, né, para as nossas crianças e adolescentes, porque a gente procura, né, pelo menos o meu sonho é que a gente tenha um país cada vez melhor, né? E para isso tem que cuidar das crianças e dos adolescentes, para que eles tenham um ambiente saudável e seguro para eles estudarem, né? E para poderem ter uma vida melhor e darem uma vida melhor para sua família também, né? É isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!